Como vocês já perceberam, eu adoro gravar aqui no meio da natureza. É uma razão meio que óbvia, né? Tem gente que gosta de gravar num, num ambiente fechado, numa biblioteca, numa mesa, tal. Tudo bem, vai acontecer também. Mas quando eu tenho a oportunidade de gravar no meio da natureza, é maravilhoso, porque apesar do som não ficar tão perfeito e poderem surgir coisas que acontecem aqui, é realmente interessantíssimo, né? Você está aqui no meio da natureza, falando da sua própria natureza em conexão com o mundo externo, né? E é mais ou menos isso que eu trago para o mundo hoje, porque eu trago para mim, né? Conhecimento vertical. Há muito tempo eu reflito sobre esse tema. E falo assim, mas o que é conhecimento vertical? Então, conhecimento vertical, de fato, para mim, é a experiência interna que a gente tem de tudo. Então, assim, por que eu chamo isso de conhecimento vertical e não de experiência vertical? Porque toda experiência se transforma em conhecimento, né? Quer a gente queira conscientemente ou não, cada experiência ela vai ter um significado, vai trazer um adendo para a sua nova decisão na vida. Aquele cheiro, aquele olhar, aquela coisa que aconteceu, aquela pedra, aquele som da água, alguma coisa realmente toca dentro de nós. E isso faz com que a gente crie, né? Tenha intuições, toca um lugar inimaginável, talvez não explicável, mas um lugar bacana. Então, tudo que fazem pra gente, né? Tudo que falam, tudo que acontece no mundo, as escolas, os livros, né? O próprio ensinamento de pai e mãe, da infância, tudo que a gente realmente recebe de fora, eu chamo de conhecimento horizontal, né? Então, porque ele vem do horizontal. E a experiência, ela tem que ser vertical. Então, a hora que você incorpora algo, com certeza tem uma grande sensação, né? Que é um sentimento puro. Vem também pensamentos, né? Descrições, né? O que vem do olhar, o que vem do som, vem pensamentos. E vem um comportamento, né? Que é como você coloca essa experiência sua para fora. Então, às vezes eu trago algumas experiências minhas, na minha forma de falar, mas de fato ela só é válida se você experienciar isso dentro de você, porque senão fica mais uma coisa de caga-regra, né? Até eu brinco no meu quadrinho lá, o caga-regra e o yogi. Aliás, o yogi está aqui sentado do lado. E o caga-regra sou eu mesmo, né? Que fico perguntando para mim mesmo, mas peraí, eu tô cheio de decisões tomadas aqui na minha cabeça, né? Estou cheio de coisas vamos dizer assim, pré-fabricadas, né? Vamos dizer assim, um karma inconsciente. Porque você pode ter o karma consciente e o karma inconsciente, né? Então o karma, geralmente, quando ele é negativo, né? O karma com uma coisa que você faz ruim, vamos dizer assim, negativa, que não funciona, que não é saudável, geralmente ele vem de forças inconscientes, né? Mesmo que você perceba isso, ela vem de uma força maior. Se você for aprofundar, porque assim, a nossa natureza é criativa. A nossa natureza é para criar, não para destruir. A nossa natureza, ela busca saúde, né? Ela não busca doença. Percebe? Não tem muito sentido você falar assim, meu corpo busca doença. Não, seu corpo pode adoecer vindo de alguma coisa de fora. Mas quando você fica muito tenso, estresse, acabei de passar por um amigo que falou assim, correndo agora para aliviar o estresse da semana. E eu pensei, uau, mas que estresse, né? É uma forma de falar, obviamente, né? Mas que estresse, né? Quer dizer, eu deixo para sábado para aliviar o estresse da semana? Obviamente que não é isso que ele quis dizer, foi só um comentário. Mas sim, muita gente pensa isso, né? Eu vou encher a cara para aliviar o estresse, eu vou fazer isso ou aquilo para aliviar o estresse. Eu penso isso também, né? E aí, às vezes, você fala, uau, mas por que eu criei o estresse? Por que eu criei o estresse? Ontem eu conversei com um amigo e ele falou assim, como é que você quer que eu esteja bem com tudo isso acontecendo na minha vida fora de mim? E eu falei assim, bom, mas o que é que está acontecendo? Daí ele me contando um pouco do que estava acontecendo e tal, e eu falei, cara, mas você está com saúde, né? Você tem trabalho,
você tem uma relação bacana. O que está acontecendo de fato? Nem dor de fato existe, é puro sofrimento, falei para ele. Daí ele ficou um pouco bravo, assim, poxa, mas eu não posso desabafar? Falei, lógico que você pode desabafar, e eu vou te ouvir. Mas eu quero que você, durante o desabafo, perceba que tudo é sofrimento, que você criou. Não é uma dor real, verdadeira, que está acontecendo algo dolorido para você. Você criou da sua mente. Né? E aí você começa a ficar assim, medo de terminar a relação, medo de perder o emprego. É tudo sofrimento. Né? Lembrando que a descrição de sofrimento. Sofrimento é quando você não aceita a dor ou cria coisas que não existem. Que você quer segurança no futuro. A gente é vulnerável. Pode acontecer qualquer coisa, mas você está fazendo o que precisa ser feito hoje? Né? Você está trabalhando para que hoje você consiga realmente ser inteiro, feliz, integral? Isso não significa não errar, não fazer besteira. Mas a hora que um sofrimento acontece, é um alerta muito importante para o autoconhecimento. E eu gosto muito de falar isso para os jovens, porque muita gente confunde amadurecimento com idade. Óbvio que tem a ver, né, para a experiência da sua vida. Mas aos 20 e poucos anos, você já tem experiência suficiente para analisar. Eu lembro disso na minha vida. E eu fico pensando, mas muita gente pergunta, o que você faria diferente na sua vida? Eu falei assim, olha, se eu tivesse tido a oportunidade de ter esse conhecimento que eu tenho hoje, dos estudos, das pessoas que falam para mim, da Lúcia Helena, que eu adoro, Lúcia Helena Galvão, né? Então, assim, o próprio Pedro Calabres, que eu gosto muito, do Sadhguru, sensacional, né? O Marco Schutz, uau! Então, assim, a gente tem muita gente, a própria Paramita, que fala muito bem, nas redes, fala um pouco da sua criança, né? Então, eu acho, assim, que tem pessoas, a Bruna Magnis, que fala também sobre os fragmentos da gente. Enfim, você sabe aí, tem um monte de gente falando coisas profundas, não dando só fórmulas, recadinhos e métodos, enfim, não só querendo vender livro ou enfim, trazendo algo realmente profundo, né? Algo realmente forte e que realmente ajuda você a se transformar. Então, quando você entra nessas reflexões desse conhecimento vertical, as reflexões verticais, ou seja, uau, mas o que esse cara quis dizer? E começa a discordar num primeiro momento, é ótimo. É ótimo. E quando o sofrimento acontece, você tem que observar, é uma dor que eu preciso aceitar, é uma surpresa que aconteceu, ou é uma projeção absolutamente mental de um futuro, com medo do futuro? Nasce de uma escassez, de um medo, onde você não confia ainda em você? E se nasce desse lugar de onde você não confia em você, né, e você está buscando proteção, é hora de você falar, uau, deixa eu me conhecer um pouco mais. Tudo bem, naquele dia você pode ficar lá, né, chorando, sofrendo, né, não está conseguindo lidar com as emoções do passado, ok. Mas no dia seguinte levanta, né, joga a poeira para fora, né, e começa a entrar dentro de você. Uau, mas o que aconteceu comigo ontem? Tudo muito amoroso, tudo muito isso no teu tempo, assim. Mas qualquer hora é hora. Tenha você 16, 17, 18 anos, 20, 22, 25, ou a partir daí, com certeza, não há desculpas para não parar e falar, peraí, quem sou eu ontem? Quem fui eu ontem? Não precisa ter essa resposta, mas como eu tomei decisões ontem? Né? Até porque essa pergunta, quem sou eu, é uma pergunta infinita, né? Uma pergunta infinita. Acho que é indescritível dizer quem eu sou, né? E esse mistério do quem sou eu é lindo, né? Porque todo dia você descobre uma faceta sua, um lance seu, e é uma jornada maravilhosa, é trabalho pro resto da vida, né? Coisa sem fazer você não vai ter. Mas precisa, né, dessa observação, desse questionamento. É necessário silêncio. Quando você puder ir para a natureza, é necessário, né? É importante você curtir assim, uau. E aí você para assim, quem sou eu? Quem fez isso ontem? Quem tomou essa decisão? E você vai percebendo
que essa lei do karma, que é, né, ação e reação, que as coisas que você faz aqui nessa vida vão ter consequências e você vai passar por essas consequências, não tem muita saída para isso, né? Às vezes você escapa de uma ou outra, né? Às vezes vem uma coisa surpresa que você nem acha que fez, mas tudo bem. No geral, né, é assim que funciona. E quando você observa essa parte do caminho, da jornada, da ação e reação, e você começa a perceber o lance do karma, você vai perceber que tem dois caminhos acontecendo e que se misturam o tempo inteiro. O caminho invisível, né? O karma invisível. O que é o karma invisível? Você faz aquilo sem perceber por que fez. Então, de novo, se não trouxe saúde, provavelmente tem alguma coisa invisível aí rolando. E você pode até olhar com consciência para isso e não ter força para mudar isso naquele momento, mas tem algo invisível. Então, se você fez alguma coisa que não é saudável para o mundo, não é amorosa para o mundo, tem algo acontecendo aí. Porque, repito lá no começo, nossa natureza é criativa, né? Somos todos criativos. E criativo significa criar algo saudável para o mundo. Então, nossa natureza é criativa. Se eu não estou criando, não estou fazendo algo saudável, tem algo atrás, por trás disso. Você vai aprofundando, aprofundando, entendendo, né? Tem práticas para isso. Na minha mentoria, nos vídeos vão ter práticas para isso, nos trabalhos, nos cursos, enfim. Aí você vai lá, né? Faz uma regressão. Pode fazer na terapia também, pode fazer na hipnose, em qualquer trabalho, um trabalho artístico, as coisas vêm, né? Mas também no exercício, na prática de observação, também vem. O problema é que, para você realmente se observar, você vai precisar se colocar no lugar do silêncio. Porque a hora que você começa a se observar e começa a vir medo, medo do quê? Medo do tal do céu e inferno, que eu fiz outro dia um vídeo sobre céu e inferno. Medo de não se aceitar vulnerável, medo de não se aceitar humano errante. Então, você foge. Você julga, você taxa, você justifica. Então, a observação ela é aberta, né? É um silêncio, cabeça gira, mas ela é aberta. Uau, olha o que eu fiz. Vem vergonha por ter feito aquilo. Tudo bem. Perdão. O perdão está 100% disponível, a todo momento. Olha só que mágica. O perdão é uma palavra mágica. Significa o quê? O perdão? Reconhecer o que aconteceu, perceber a dor, perceber o sofrimento, que é diferente da dor, ou seja, o sofrimento que vai além dessa dor, que é a não aceitação da dor, não a não entrega para aquela dor de a cura de verdade, é ficar lá falando, remoendo, né, papapá. Perceber a dor, perceber o sofrimento, e aí quem sabe observar a emoção que vem, né? A emoção ali, puta, eu estava com raiva, poxa, eu estava cansado, estava preguiçoso, poxa, eu estava procrastinando, poxa, eu estava com uma gula enorme, poxa, eu estava com inveja, sei lá, qual que for. E falar, uau, então eu sou invejoso? Não. Eu sou invejoso é um julgamento. Eu tenho inveja em ocasiões específicas, não é que você é invejoso. Você continua sendo um ser maravilhoso, um ser maior, um ser poderoso. Independente do que você fez no passado. Você nunca vai deixar de ser esse ser. Por isso que o perdão está sempre disponível. Mas o perdão parte de um reconhecimento profundo. Profundo. Não é bem arrependimento. Pode até ser, mas não é bem isso. Perceba a delicadeza da palavra. Não é bem um arrependimento, estou arrependido disso. Não, é um sentido dolorido de naquele momento ter atuado de uma forma ineficiente. Dói, aceita a dor, mas não cultiva a dor. Aceita a dor. O período de luto passa e você renasce. É como se fosse um renascimento. O perdão é um renascimento. Por isso que nas escrituras, né, nas falas de todos os nomes de Cristo, vamos dizer assim, Buda, Cristo e todos mais, tal, o perdão está sempre disponível. Então até fala assim, no último dia, antes de entrar, você for perdoado, você vai ter para as portas do céu, né?
Obviamente eu não ia deixar chegar no último dia. Por quê? Porque quanto mais você cria doença na sua vida, né, sofrimento na sua vida, menos vida você tem, então você está morrendo. É uma questão de vida ou morte, né? Eu quero viver hoje ou eu quero morrer hoje? Né? Porque a vida está aí. E aí você não vive, você morre. Aí você fica o tempo inteiro, né, meio que numa, vamos dizer assim, numa fantasia. Uma fantasia. Então é importante a gente observar que essa fantasia, de fato, não é a vida. Ela faz parte da vida, mas não é a vida. Como a inveja faz parte da vida, mas não é a vida. Como a preguiça faz parte da vida, mas não é a vida. Como o sofrimento não é obrigatório, mas a dor não é a vida, mas faz parte da vida. Então você começa a ter uma vida mais autoral. Autoral no sentido de autor, não de ator, de um papel fruto das memórias do passado, do karma do passado, da inteligência artificial, como eu chamo nas empresas. E aí você senta numa reunião e por mais chato que seja o tema, antes você achava chato, você transforma aquele tema em alguma coisa. Você é tão criativo que alguma coisa na reunião vai ser legal. Nem que seja olhar para aquelas pessoas de uma forma diferente, reconhecer aquelas pessoas, né? Ouvir aquele tema, falar daquele, uau, aquele tema não é para mim. Beleza. Mas algo vai vir da sua criatividade. E essa criatividade vem da aceitação da vida, da entrega. Entrega para a observação, entrega para a vida. Da confiança que você tem em você, que você vai fazer aquele dia uma vida maravilhosa, aquele momento, um momento de vida maravilhoso. E quando dói, idem, né? Uau, tá doendo, passa o luto, volta. Se você é o causador de alguma coisa ruim, perdão, dói, pode chamar de arrependimento? Não precisa. Eu não gosto dessa palavra, não sei porquê. Não é que você se arrependeu, é que você fez e não foi bom, porque arrepender dá uma conotação que você pudesse voltar para o passado, sabe? Eu acho muito chato falar assim, eu poderia ter feito diferente, eu não gosto disso. Porque eu já falei muito isso e me machuquei só. Não poderia não, era o que eu tinha para fazer naquele momento. Isso quer dizer que eu não vou estar sujeito à lei do karma, estar sujeito à dor, ao luto? Não, eu vou passar por isso. Vou passar pela dor, vou passar pelo luto, por ter feito uma coisa não saudável para o mundo, mas eu renasço. Renasço. Igual suas células, que morrem e renascem todos os dias. Você renasce. Perdoa, renasce. E obviamente, você vai dizer, então quer dizer que eu posso fazer... Óbvio que não, você não vai ficar fazendo decisões ruins, porque esse renascimento, ele é profundo. Ele traz uma responsabilidade e uma liberdade inevitável. Você vai se sentir livre para não fazer o mal. Como assim? Não é o contrário? Não, não é o contrário. Se a gente faz o mal, é porque a gente está preso em algo não saudável, em algo automatizado, algo inconsciente. Está na sombra, né? Está na sombra. E nosso foco é a luz. E o contraste entre a luz e a sombra cria vida, cria opção. Então assim, se o nosso foco é a luz, se o natural é a luz, quando você está na sombra, você causa coisas ruins. Agora, precisa perceber, né? Quando a gente está na sombra. Isso é muito interessante. Então, eu gosto muito de gravar na natureza, porque parece que ela fala sozinha por mim, né? E eu estou nesse caminho, nessa jornada, junto com você, e é uma jornada linda, maravilhosa. E sim, eu crio sofrimento, e aí eu paro e penso, poxa, por que eu criei sofrimento? E ainda crio, tem coisas que eu ainda não consegui mudar, óbvio, né? Porque é ser humano, humano de verdade, é renascer a cada dia.